Galera, ó, eletrodinâmica é uma revisão, hein? Longe da minha vontade de querer falar tudo de novo. Tem que ser bem rápido. Primeiro, o que é um gerador? É um cara que vai converter energia que não é elétrica em energia elétrica. A gente representa ele dessa maneira e o aluno tem que entender que esses pontos aqui, A e B, são os polos. O aluno tem que lembrar que essa resistência aqui é chamada de resistência interna e que isso aqui é chamado de força eletromotriz. Se eu quiser descobrir a DDP entre os pontos A e B, U a B, eu pegaria a força eletromotriz que foi gerada e subtrairia o R vezes I. Ou seja, essa é a equação do gerador. O que eu gerei menos o que eu perdi é isso que vai me determinar a diferença de potencial entre os pontos A e B. Geralmente a gente não se preocupa em definir qual é o polo A, qual é o polo B. Por isso que geralmente a fórmula fica só desse jeito aqui. U é igual a E menos R vezes I. Equação do gerador. Se eu for fazer o gráfico dessa equação de primeiro grau decrescente, U versus I, o gráfico vai dar uma reta decrescente, como é esperado. Esse ponto aqui é a famosa força eletromotriz. Aquela corrente ali é chamada de corrente de curto-circuito. Se nós quisermos calcular a corrente de curto-circuito, era só colocar zero no lugar do 1 e isolar. Ficaria E sobre R, corrente de curto-circuito. Quando nós falamos de um gerador, tem várias perguntas importantes. Uma delas, por exemplo, é a potência dissipada. Qual é a potência perdida? A potência dissipada. Para calcular a potência dissipada em um gerador, é só pegar as fórmulas de potência, U vezes I, coloca no lugar do U, R vezes I fica RI ao quadrado, ou poderia colocar no lugar do I, U sobre R, que ficaria U ao quadrado sobre R. Fórmulas que nós até usamos já, recentemente. Dissipado é perdido. Onde é que está tendo perda de energia aqui? Bem na resistência interna. Portanto, eu posso usar a fórmula do meio para potência dissipada, só que no lugar do Rzão eu vou colocar Rzinho para me lembrar que eu estou falando da resistência interna. Outra pergunta famosa aqui no gerador é a potência gerada. A potência gerada. Se eu quiser calcular a potência gerada, é só lembrar que a geração de energia ocorre na força eletromotriz. Então, em vez de fazer U vezes I, onde U é uma tensão, eu vou fazer E vezes I, já que E é também uma tensão elétrica. Potência gerada. Mas a potência que de fato eu utilizo não é nenhuma nem outra. A potência que eu utilizo é chamada de potência útil. Essa potência útil é aquela que eu consigo aproveitar através dos polos. Ou seja, se eu digo que U é a tensão dos polos, eu posso usar a própria fórmula original, P igual a U vezes I. O aluno
embaixo. E a tensão nos polos, então, vai ser a metade da força eletromotriz, E sobre 2. Como potência é U vezes I, o U é E sobre 2 e o I é E sobre 2R. Por isso que a potência máxima fica E ao quadrado sobre 4R. Aí só falta revisar acoplamento. Aí praticamente só falta revisar acoplamento. Porque a lei de Poilet, na verdade, é uma aplicação, né, da ideia de gerador com a ideia de resistor. Então, associação de geradores. Associação de geradores. Se eles são associados em série, a corrente elétrica é a mesma em todos. A força eletromotriz equivalente é a soma das forças eletromotrizes. E a resistência interna equivalente é a soma das resistências internas. Já se os geradores estão conectados em paralelo, a força eletromotriz equivalente é a própria força eletromotriz dos geradores acoplados. Não se conectam em paralelo geradores diferentes, só geradores iguais. E a resistência equivalente, sim, vai ser a resistência de um deles dividido pelo número de geradores. Se forem 10 geradores, R sobre 10. Se forem 2, R sobre 2. Quanto mais geradores em paralelo, menor a resistência equivalente, já que as resistências estão em paralelo. Então esse seria o resumo do resumo. Não dá para fazer mais curto do que isso, resumão. Podemos fazer um exemplo, né, de gerador para eu poder migrar para receptor, porque vai ser muito similar o que vai acontecer agora nos receptores. Se gerador é o cara que transformava a energia não elétrica em energia elétrica, receptor é o cara que vai transformar a energia elétrica em outro tipo de energia, que não seja energia térmica, né, que senão seria um resistor. Então o motor elétrico é um exemplo de receptor, que nós estudaremos logo após o exemplo que eu vou criar para geradores. Então vamos fazer um exemplo de revisão. Para a gente migrar de matéria, de geradores para receptores. Vou pegar um gerador e vou conectar um resistor externo e vou fazer algumas perguntas para a gente ver como é que a gente usa na prática toda aquela teoria maluca revisada. Então vamos lá, exemplo. Esse é o nosso belo circuito. Pegar uma bateria de carro aí, né, uns 12 volts. Resistência interna dela podemos dizer que é 0,1 ohm. E para a resposta não ficar desagradável, para ficar gostoso de fazer a conta, vamos dizer que o resistor externo tem 19,9 ohms. Cara, eu posso fazer uma série de perguntas aí sobre esse exercício. Eu nem vou fazer tantas, só vou fazer algumas. Qual é a corrente que percorre o circuito? Qual é a DTP nos polos do gerador? Qual é a DTP nos polos do gerador? Qual é a potência dissipada dentro do gerador? Qual é a potência dissipada na resistência externa? Qual é o rendimento desse gerador? Poderíamos fazer muitas outras perguntas, mas se tu souber responder só essas, eu já sou um cara feliz. Poxa, como a resistência interna está em série com a resistência externa, eu poderia somar essa com essa e transformar o meu circuito num circuito equivalente mais simples de entender. 0,1 com 19,9 dá 20 ohms. Como eu sei que a tensão é 12 volts, eu aplico na famosa fórmula URI e vou conseguir descobrir qual é o I.
resistência interna 0,1, corrente elétrica 0,6. U igual 12 menos 0,06. U igual a 11,94 volts. 11,94 volts. Morreu a letra B. Letra C. Potência dissipada dentro da resistência interna do gerador. Potência acabamos de revisar, R ao quadrado. Como a resistência interna é 0,1 e a corrente elétrica é 0,6, potência dissipada 0,1 vezes 0,36, que vai dar uma potência de 0,036 watts. Ou para ficar bonito, né? Potência de 36 miliwatts. Para ficar bonitinho. Morreu. Potência dissipada no resistor externo. Para calcular a potência dissipada no resistor externo, eu poderia fazer R vezes I ao quadrado. O R é 19,9 e a corrente é 0,6 ao quadrado. 19,9 vezes 0,36. Só para a gente não perder tempo, né? Eu acredito que tu sabe que acho que tu acredita que eu sei multiplicar, né? E se não acredita, não muda nada na nossa vida. Vezes, nem a calculadora eu sei usar. Vezes 0,36, multiplica 7,164 watts. A potência dissipada no resistor externo. E para finalizar, o cara pediu rendimento. Nós revisamos a ideia de rendimento e sabemos que para calcular o rendimento é só pegar a tensão nos polos e dividir pela força eletromotriz. A tensão nos polos deu 11,94, a força eletromotriz deu 12. Então o rendimento vai ficar bem próximo de 100%, né? Então ficaria 11,94 dividido por 12, o que daria 995, 0,995, um rendimento de 99,5%. Daí, um belo exemplo de revisão. Os números não foram muito bonitos, mas foram realistas. E agora, cara, que a gente está com a revisão de gerador ali na mão, e um exemplo aqui, dá para a gente migrar para receptores, porque vai dar para fazer uma conexão aí entre um e outro. Vai dar para fazer uma série de conexões entre um e outro. Então vamos migrar para receptores elétricos, é o título da próxima aula. Receptores elétricos. Vamos ver como é que vai ficar sem frente. Uma coisa primeiro importante. Quando eu for desenhar um gerador, vocês vão perceber que é muito similar ao desenho de um gerador, quando eu for desenhar o receptor. Então dá uma olhada naquele gerador lá. O polo positivo é o grandão, o polo negativo é o pequenininho. E nós consideramos que as partículas que se deslocam no circuito são positivas, né? Então vocês aceitam que esse seria o sentido da corrente elétrica convencional? Isso é importante. É justamente aquele sentido que vai nos permitir diferenciar um gerador de um receptor. Só que aí é na outra aula.